amores! Tudo bom com vocês? Então, como foi aí as festividades? Como está sendo, né, o preparativo aí? A gente fica muito feliz por poder compartilhar esses momentos aqui com vocês. Um ano se passou, né? E agora a gente chegou mais uma vez no final do ano. E como é que tá aí os preparativos aí pro final do ano? Conta aí pra gente, tá certo? E nós já estamos na última aula. Gente, na última aula desse ano, que tem por título: O amigo do Papai do Céu faz o que é certo. Ô, diretor, eu ia tomar chá, sabe que eu acabei esquecendo aí o meu chá? Mas vamos lá. Texto bíblico se encontra em 1 Samuel, capítulo 26, do versículo 5 até o versículo 25. E também, a final de trimestre, tem aí vários certificados. Aí é um modelinho, mas lá no Drive tem muitos certificados e também tem certificados de outra classe também, que pode ser útil aí para o seu amigo da IBD, alguma outra classe aí da sua igreja que precisar. Tem lá também algumas sugestões. Aqui também alguns modelinhos de certificado que eu achei bem bonitinho, você pode estar recortando ali. Lembrando, faça o certificado com um papel com a gramatura mais firme, já tem os próprios, quando você for comprar nas livrarias, já tem próprias folhas para certificado, então você peça, mas você também tem que ver se a sua impressora vai passar esse papel, você tem que se certificar de tudo isso também, certo? Vamos lá! Também temos a medalha. Eu sou uma super aluna, eu participei da IBD esse ano e tem ali aluno nota 10 e também tem outros modelos lá no Drive para você. Agora, quais são os objetivos pro? Lembrando também que tem plaquinha para bater foto, tem muita coisa lá. Vai lá e dá uma olhadinha lá no Drive. Objetivos: perceber que não podemos fazer o que é errado, não podemos não, às vezes na hora da ira, da raiva, vou dar vontade de desganar não é assim? Pensa, reflete. Se Jesus não faz, por que eu vou fazer? Então, a gente tem que sempre estar refletindo isso, né? E saber que não somos abençoados por Deus quando saber que somos abençoados por Deus quando fazemos o que é certo. Isso! Versículo bíblico: O Senhor me livre, ó Senhor, me livre de levantar a mão contra quem Ele escolheu como rei. 1 Samuel 26, capítulo 26 e o verso 11. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu botei um acento onde não tem. Não, tá certo. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem Ele escolheu como rei. Eu botei um acento onde não tem, né? Ó Senhor, não, é o Senhor. Vamos lá. Memorizando, eu fiz aqui esse círculo, né? São duas partes, eu não botei o grampinho bailarina no meio, mas você vai estar botando aqui, ó. E você pode estar botando aquele grampinho bailarina. Aqui a gente chama esse grampinho de metal de grampinho de bailarina, que vai fazer com que a sua folha ela rode. Mas se você não tem esse grampinho, você pode estar rodando a sua folha mesmo, até com clipes, alguma coisinha aqui. Você pode também estar, tipo um alfinetezinho, que eles têm aquela cabecinha, bota aqui, segura aqui atrás o alfinetezinho e as folhas vão rodar. E aqui você vai estar passando o versículo bíblico, ó. E também fiz preto e branco porque você pode também fazer de atividade para a sua criança. E esse versículo bíblico aqui, ele me chama muita atenção nessa questão, nós adultos, né? Até a criança também, ela tem que entender que nós temos que fazer o que é certo. E não podemos agir por impulso, né? E fazer o que é errado. Aqui, quando a gente vê essa história ali de Davi, ele teve várias oportunidades de ir lá e matar o rei. Porque o rei estava falando e fazendo coisas que não condiziam com as atitudes de Davi. O rei estava ali com muita inveja e por causa disso ele queria matar Davi. Então Davi ele poderia usar a sua defesa, né? O rei queria me matar, eu fui lá e me defendi. E fui lá e matei o rei. Ele estava me procurando, ele estava me perseguindo e eu fui lá e matei o rei. Até porque os amigos dele diziam: Davi, tu tens a oportunidade, vai lá e mata o rei. Mas o Davi, ele não fez isso, ele não agiu por impulso, ele não agiu pela razão dele, não. Ele confiou no Senhor e ele pensou: mesmo sendo certo ou sendo errado, é um escolhido de Deus para estar ali. Então, quem sou eu para me levantar contra o homem de Deus?
Mas Saul não estava com as atitudes erradas? Sim, o Espírito de Deus já tinha se retirado. Sim, já estava. Mas mesmo assim, foi Deus quem colocou ali. Então a gente tem que prestar muita atenção, tomar muito cuidado com isso. E sempre falar isso para as crianças, né? Mesmo estando certo ou errado, a gente nunca pode pagar na mesma moeda. Ah, fez para mim, eu faço também. Isso é muito comum a gente escutar. Ah, fez isso, eu também faço, não sei o quê. É muito comum, nós temos que ensinar para as crianças. O primeiro, elas têm que, claro, confiar em Deus, orar ao Senhor e fazer o que é certo, porque elas são luz, elas não podem agir como uma pessoa com ira no coração, agindo por impulso, não, ela tem que ser luz no meio das trevas, então as atitudes delas têm que ser diferentes. Mas esse versículo me chama muita atenção também, nós como adultos, porque é tão comum nós se levantarmos contra pessoas dentro da própria igreja. Gente, vigiem com isso, vigiem. Mas, é isso, é aquilo. Quer ver contra obreiro? Eu tomo muito cuidado com isso. Vigia, é o homem de Deus, é o anjo do Senhor para aquela igreja. Então vigia. Ah, mas ele não está com as atitudes. Ore por ele. Foi Deus quem colocou ele na tua igreja. É Deus que está, né? Deus sabe de tudo. Deus conhece as forças dele. Deus conhece as limitações dele. Ele é uma pessoa falha como eu, como você. Ele também tem uma vida cotidiana. Ele também tem uma vida fora da igreja. E como ele é um anjo da igreja, se torna um alvo fácil, né, para as pessoas ficarem acusando, ficarem falando, porque ele, querendo ou não, ele está na frente. Orem pelo teu pastor, ore pelo teu obreiro, ore pela tua liderança. Nunca se levante contra essas pessoas, porque foram escolhidas por Deus para estar ali. Eu já ouvi vários casos assim, mas não foi Deus que escolheu, foi o homem que escolheu. Mas nada foge do controle de Deus. Nada acontece se Deus não permitir. Por mais que tenha sido uma escolha mundana, mas foi Deus quem permitiu aquela pessoa estar ali, porque a obra é do Senhor, é Ele que é responsável. Então não seja você uma pedra de tropeço na vida dessas pessoas. Eu não concordo com as atitudes, eu não concordo. Gente, eu já passei por isso. Mas eu sempre fechei a minha boca e eu orei. Ah, quer ver aquelas conversinhas? Ah, mas o teu pastor, não sei o quê. Ah, tu viu, né, aquilo. Gente, vigiem, corta essas conversinhas. Não seja você uma pedra de tropeço. Lembre dessa história de Davi. Davi teve oportunidades para se defender. Davi não fez isso. Davi simplesmente chegou lá e depois falou lá, né? Lá de longe, ele falou, olha, o que vocês estavam fazendo que não protegeram o rei? Davi mostrou que estava ali. Porém, Davi não se levantou contra o ungido do Senhor. Então, sempre vigiem. Nem tudo vai ser como a gente quer. Tá difícil? Mas o meu obreiro tá me perseguindo. Gente, tem de tudo. Pior que nisso tudo, tem de tudo, sabe? Tem tantas coisas. Cada caso é um caso. Mas indiferente de cada caso ser um caso, seja você luz, seja você o centro, que a Cristo venha a brilhar sobre a tua vida e mesmo ali que esteja doendo, esteja ruim, ajude o teu pastor, ajude o teu obreiro, ore pela sua liderança, porque só estamos unidos é que você vai vencer. Às vezes a gente traz lutas e maldição para dentro da nossa casa e acabamos ensinando e influenciando os nossos filhos a serem críticos, porque nós somos críticos dentro da nossa casa. Vigiem, você está cuidando de uma geração também. Seus filhos são a próxima geração. Vigia, cuide do que você fala dentro do seu lar. Cuide, ore. Quando você vir A e B vir falar mal de alguém, vamos orar, irmãos, vamos orar, né? Só Deus sabe. E nunca esqueça que o seu obreiro, a sua liderança também tem uma família, também tem um coração, também tem um sentimento e carece e precisa das suas orações. E às vezes é só um homem tentando ser forte, levando a cruz e o peso de toda uma congregação nos ombros dele. E não é fácil. Então, mulher de obreiro sofre tanto quanto o obreiro. Então, ore pela sua liderança, ok? Vamos passar lá. A história bíblica. Eu não trouxe visual para a história bíblica, que como é a última aula do ano, né, provavelmente
muitas classes não vão ter aula, mas assim, como também é a última do ano, você também às vezes quer dar uma descansada, use os visuais da lição. Eu não tenho visuais, eu deixei tudo lá no Drive também, os visuais para você. Use e abuse dos visuais da lição, e também como é a última aula, faça ali aquela festinha de despedida da EBD, né? Nossa, foi mais um ano, gente, até aqui nos ajudou o Senhor. Pode fazer uma premiação para a criança que mais participou. Nós vamos ter aqui na nossa igreja um café para as crianças, a última EBD do ano, nós já estamos preparando isso, a última EBD do ano, então a gente está fazendo um café para as crianças e todos os professores que deram aula durante todos os anos, o ano inteiro, tem professores que não estão mais com a gente, né? Não dá mais aula, mas a gente convidou esses professores também para vir, então vai ser aquele cafezão ali que a gente vai fazer com as nossas crianças e esses professores. Preparei ali uma lembrancinha para os nossos professores e estou preparando ainda, né, uma lembrancinha para os nossos professores. E o nosso café vai começar às 8h30 da manhã e vai ter às 9 horas. Daí às 9 horas as crianças vão para a sala e vão ali ter a sua aula. Por que vai fazer antes da EBD, não depois? Porque depois os pais querem almoçar, tem que ir embora, vai ficar muito perto do almoço, então a gente faz o cafezinho antes, ali umas 8h30, 8h20, eles começam a chegar, preparemos aquele cafezão. Já vi lá um irmão para levar um violão, para cantar umas músicas com eles na hora que a gente está tomando café, então assim, já preparamos, a gente já está organizando ali o nosso cafezinho da EBD, o último do ano com as nossas crianças. Então, use ali o visual da sua lição que vai ser uma bênção. E vamos aqui, como é que a gente pode estar concluindo, Pro? O que eu fiz aqui? Eu fiz a Bíblia aqui, a gente pode estar concluindo aqui, dizer para as crianças, relembre com eles qual a história que eles mais gostaram durante o ano inteiro. O que mais, que chamou a atenção? Qual foi a aplicação que eles levaram para a vida? Então, relembre esses momentos com eles, sabe? E o que a gente pode falar, crianças? O ano inteiro nós estudamos sobre o quê? Sobre a Bíblia. E é tão importante, né? Tão maravilhoso. Esse livro é tão poderoso. Ele transforma a nossa vida. Ele muda o nosso caráter. Se a gente seguir o que a Bíblia nos ensina, ele muda. É incrível. Cristo, ele é incrível, né? E a gente conhece Cristo através da sua palavra, então a Bíblia ela é muito importante para a nossa vida. Mas aqui tem alguns cuidados que a gente tem que ter com a nossa Bíblia. Quais são esses cuidados? Tem muitas Bíblias que elas são esquecidas, as crianças nem levam para a igreja, ou só pegam ela quando tem que ir para a igreja, não manuseia a sua Bíblia em casa, crianças não cuidam da sua Bíblia, elas rasgam, deixam as folhas com orelhas amassadas, a gente tem pavor disso, não pode ter, eu tenho muitas Bíblias, eu amo Bíblia, se tiver um amassadinho, gente, me dá até, acho que eu tenho fobia disso, tá? Tem que ser bem certinho, tem que ser tudo muito direitinho, porque a palavra de Deus, nós temos que ter zelo, cuidado com isso. Então, vamos lá, a nossa Bíblia tem que ser cuidada, riscada. A minha Bíblia, eu tenho Bíblias lá, nossa, que ela tá escrita ali de baixo em cima, onde tem um pedacinho em branco, eu tô escrevendo, fazendo anotações nela. É diferente de eu pegar uma caneta, um lápis e tá lá riscando, pintando, fazendo, né, como tem crianças que fazem, não cuido e acham que a Bíblia é um livro qualquer. Mas a Bíblia, ela tem que ser o quê? Lida. Isso. Ela tem que ser estudada, não só ler, eu preciso estudar a palavra de Deus, estudar o que eu li, meditar no que eu li, guardar no meu coração e viver, procurar aplicar o que eu li no meu dia a dia. Ela tem que ser amada e cuidada. Ela precisa, disso. Precisamos cuidar da nossa Bíblia, porque ela é um mapa que vai nos levar ao céu. E na Bíblia a gente vai encontrar várias histórias de ação. Esses dias eu estava falando isso para as minhas crianças. Olha, criança, na Bíblia vai encontrar história de ação. Que tipo de história de ação que nós vamos encontrar na Bíblia? Deixa eles darem sugestões. E eu sei que o meu aluninho, o Abner, ele olhou para mim e disse assim, Pro, sabe que eu agora, a partir do que você contou agora pra gente, eu passei a gostar mais da Bíblia? Eu não sabia disso, porque eles conhecem as várias histórias da Bíblia, mas agora tá titulando, os gêneros das histórias, e isso chamou a atenção do Abner, e eu achei isso interessante, que ele falou, Pro,
Eu não tinha percebido isso, que a Bíblia tem essas histórias de ação, histórias de aventura, histórias de romance, histórias... Nossa, tem histórias de terror, tem várias histórias na Bíblia que a gente pode estar falando para as crianças. E eu falava os gêneros das histórias e eles diziam, e eu perguntava... Daí, história de ação, quais são as histórias de ação que a gente encontra na Bíblia? Qual história de terror que a gente encontra na Bíblia? Né? De pânico, de medo, de ficar assustado? Qual história de aventura? Claro que já tem aqui a baleia, né? Mas também qual história de aventura mais além de Jonas? Baleia não, gente, não é baleia, não. É um grande peixe, a Bíblia não diz que é uma baleia, é um grande peixe. Mas além de Jonas, qual mais as outras histórias de aventuras? Olha, gente, professores, tem muitas histórias e eu comecei a relembrar isso com eles, isso chamou atenção. Histórias de romance, agora as meninas que são mais mimosas, né? Quais histórias de romance que vocês acham que tem na Bíblia? Mas na Bíblia, o que mais que a gente encontra além dessas histórias? A gente encontra sobre ciência, geografia, histórias, né? Matemática, tudo isso a gente encontra na Bíblia, sim, tudo isso a gente encontra na Bíblia, pessoal. E também a Bíblia é um livro de revelação, pois nos revela o futuro. Qual é o futuro? O que está nos aguardando? Escrita há cerca de 4.000 anos, a Bíblia continua sendo atual. Falando ali do futuro, a gente pode estar falando ali, né, tanto ali do arrebatamento, o que a igreja, né, os que ficarem vão enfrentar após o arrebatamento. A Bíblia ela tá nos ensinando também, já está revelando ali o céu. Olha quanta coisa, nem aconteceu ainda, mas a Bíblia já está nos revelando e ela também ela é atual para os nossos dias. Ela não é um livro antigo, não, ela é atual para os nossos dias. Olha que legal isso. E também tem aqui, hoje essas crianças estão tão conectadas, não é assim? Nós adultos já ficamos conectados, gente, às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, como eu tô assim conectada. O meu celular, ele tem ali um programa que todo domingo, acredito que o de vocês é assim também, todo domingo ele marca ali o tempo que a gente ficou durante a semana utilizando o smartphone. E essa semana, no domingo agora, ele falou ali que eu tava 1h e alguns minutos a menos da semana passada, que eu usei a menos o smartphone da semana passada. Gente, eu fiquei numa alegria, assim, já dei um pulo. Eu falei, olha amor, eu usei o celular essa semana menos do que a semana passada, 1h a menos, mas foi 1h a menos. Mas agora, a gente que já tem um certo domínio, a gente já tem já fica ali no celular. Agora imagina uma criança, muitos pais saem, vão trabalhar e deixa a criança com acesso ilimitado, ele não sabe nem o que está vendo. Às vezes a criança está tão quietinha, comportada, o meu filho, mas está lá no quarto, mexendo, ele só sabe jogar, só sabe, gente, a gente tem que vigiar com isso, né? Então, a gente botou aqui, Bíblia versus celular. Com o celular, podemos nos relacionar com as pessoas. Na Bíblia, nos relacionamos com Deus. No celular, podemos ter aplicativos diversos. Na Bíblia, encontramos uma coletânea de 66 livros e todos inspirados por Deus. Com o celular, nos conectamos com o mundo. Com a Bíblia, nos conectamos com os céus, onde lá não haverá mais tristeza ou dor, e estaremos para sempre com o Senhor. Ao contrário do celular, a Bíblia nunca fica sem sinal. Podemos nos conectar para estar em contato com Deus em qualquer lugar, inclusive até no pico de uma montanha ou em alto mar. Não precisamos nos preocupar com a falta de crédito ou Wi-Fi, porque Jesus já pagou para sempre a recarga. Melhor ainda, a comunicação nunca pode ser interrompida e a bateria está sempre carregada para a vida inteira. Gente, é muita coisa aqui que você pode estar explicando para a sua criança. Eu não vou ler tudo aqui. E a última frase aqui que me chamou muita atenção, né? O celular se tornou uma utilidade pública. A Bíblia é e sempre será uma utilidade pública e espiritual. Olha que legal, né? Essa comparação entre o celular e a Bíblia. Oxalá, né, que as nossas crianças priorizem a palavra de Deus, assim como priorizam o celular, né?
E o que eu fiz aqui também, professores? Não. Bandeirinhas não, né? As mãozinhas com a bandeira do Brasil, que como é a última aula do ano, vamos fazer aquele momento de oração para as crianças, nós orarmos para esse novo ano que está iniciando. Então, nós vamos juntar as nossas mãozinhas e nós vamos orar para que o Papai do Céu venha nos dar graça, nos dar força para suportar, né, mais esse ano, que Ele venha nos dar vitória, venha nos dar livramentos. Então, vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa nação, né, que é o Brasil. Vamos orar pelo presidente, vamos orar pelas autoridades, vamos orar. Então, olha que legal você fazer esse momento de oração pela sua criança. Novo ano está se iniciando e agora ela tem esse compromisso e essa responsabilidade de orar por esse ano que está iniciando, orar pelas pessoas, orar pelos vizinhos, orar pelas autoridades. E lembrando que a oração dela, ela tem muito poder e o Papai do Céu está escutando. Então, você pode estar aqui, ó, orando com essas mãozinhas, né, incentivando ali a sua criança a estar orando. E eu também fiz aqui pequenininhos, porque senão vai ficar grande assim, é muita impressão para você fazer com seus alunos. Pequenininhos, você pode estar colando aqui um palitinho de churrasco, de picolé, e a criança segura a sua mãozinha e ali, todo mundo segurando a sua mãozinha, vamos estar orando agora pela nossa nação. E também a criança pode estar levando para casa e você pode estar incentivando a sua criança a orar durante a semana, iniciar o ano já, né, durante aquela semana, aquele propósito de estar orando pela nossa nação. Temos aí, fixando a aprendizagem, dinâmicas morto-vivo em dupla, né, ali vai estar certinho, você pode estar lendo aí no seu slide. Então ali, uma equipe vai ser a morto. Uma criança vai ser a lança e outra criança vai ser o jarro d'água, né? Quando for falar jarro, só vai ficar em pé as crianças que são o jarro d'água. Lança, só vai ficar em pé as crianças que forem realmente a lança, se abaixa o jarro. Então, aqueles que errarem, né, ali que você vai falar lança, jarro d'água, lança, jarro d'água. Aquelas crianças que errarem o momento de se abaixar, elas vão saindo. E vai ganhar, né, justo aquelas que ficarem por último na brincadeira. Por que lança e jarro d'água? Porque faz parte da nossa história. Tem aí lembrancinhas, escola bíblica, um pacotinho ali de pipoca e também tem essas plaquinhas de porta, né, falando ali sobre a importância da Bíblia, que ore, leia a Bíblia e medite no que você leu. E ali tem vários tópicos ali que a criança pode estar lendo. Também faça uma impressão num papel mais firme. E professores, essa foi mais uma aula e nós aqui gostaríamos de desejar para você um feliz ano novo, que esse ano que se inicie seja um ano de muitas alegrias na sua vida, de muitas vitórias, que Deus venha te abençoar muito, te usar poderosamente nas mãos deles, te capacitar cada vez mais e mais. Lembrando, vai ter lutas? Vamos ter percas? Vamos chorar muito? Vamos chorar, mas Jesus, ele não falou que ele ia nos privar disso, não, ele falou que em todos os momentos ele estaria conosco até no final dos séculos. Então, não importa o que você for passar, lembre, Cristo está no seu barco, por mais que ele esteja dormindo, mas ele está ali e ele vai te ajudar. Às vezes está ali naquela tempestade, meu Deus, mas faça igual ali o Pedro, né? Senhor, ali os apóstolos, Senhor, acorda, acorda, acorda. Às vezes no nosso desespero, às vezes a gente esquece de confiar que ele está ali, né? Porque ele está quietinho, ele não se manifestou, mas, meu Deus, nós vamos morrer afogado. E Jesus, ele não se manifestou, ele não fala, mas ele está ali. Mas se você está nesse desespero, vai lá então, acorda ele, tá certo? Se às vezes a nossa fé parece que tem horas que é tão limitada, é tão pouquinha, mas vai lá, acorda ele, que ele vai te ajudar. Que Deus te abençoe muito, 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 muito. Queria poder dizer aqui para vocês, nossa, que esse ano vai ser só de chuvas, de bênçãos e de vitória. E que, nossa, eu queria dizer isso para vocês, mas a gente sabe que não. Quanto mais Jesus estiver perto da sua vida, mais tribulações nós vamos passar, mais fenômenos naturais vai acontecer, mais coisas ruins, mais notícias ruins vai acontecer. Mas lembre, o Senhor, ele está no teu barco e ele é contigo. E ele não é um pai que abandona o seu filho no meio à luta.
independente do que a gente vai enfrentar esse ano, o Senhor está conosco e Ele vai te ajudar. Mas também não é só de choro que vive o homem, também vai ter muitas vitórias aí sobre o seu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. E em nome de Jesus eu profetizo muitas bênçãos sobre a tua vida. Amém? E semana que vem, então, que já é ano novo, nós se encontramos aqui. Nossa, nem dá tempo, né? A gente se encontra aqui. Que Deus abençoe muito a tua vida e até lá!